Bibliomania, por Marisa Midori. Professora Marisa Midori, muito bom dia. Sobre que livro vamos conversar hoje? Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Olha, hoje eu trouxe um livrinho bem especial para vocês. Ele se chama História de Livros Perdidos. O autor é Giorgio Van Straten. Ele dirige o Instituto de Cultura Italiano em Nova York e é um literato, não é? Ele tem alguns livros de ficção, mas pelo que ele conta no livro, seu mundo sempre girou em torno da literatura e, sobretudo, da literatura contemporânea italiana. Eu fiquei muito surpresa após a leitura desse livro, porque, na verdade, o título já me chamou a atenção, pois uma história de livro perdido é uma história bastante complicada. Uma vez que o livro ficou perdido, como é que a gente conta a história dele? Isso me remete a uma frase que eu sempre digo para os alunos de história do livro, que é a seguinte: quando o livro é impresso, ele pode até se perder, mas ele sempre deixa rastros, deixa marcas, não é? E, invariavelmente, um ou outro exemplar, ele fica nas mãos de alguém. Nós conhecemos casos, por exemplo, um caso até da história do livro brasileiro, que é a Cultura e Opulência do Brasil por Suas Drogas e Minas, do Antonil, que foi mandado destruir, na época, pelo governo português. Nós estamos falando do Brasil colônia, mas mesmo assim ainda restaram alguns exemplares, não é? Para que pudéssemos não apenas conhecer o livro, mas contar a história dele. Então, na verdade, o livro do Van Straten, ele é mais uma história dos manuscritos perdidos, ou de ideias de livros que foram registradas e os livros não aconteceram, ou mesmo de livros que foram escritos até um certo ponto, mas o autor mudou de rumo, deixou o manuscrito na gaveta e o livro também não aconteceu, o livro se perdeu. São histórias de manuscritos que foram realmente destruídos, não é, de forma voluntária, e por isso nós deixamos de conhecer esse livro, mas o registro ainda se manteve. E o que o autor propõe são viagens ao mundo dos livros perdidos em 8 países ou 8 cidades. Então ele viaja por Florença, Londres, Paris, uma cidade polonesa, por Moscou, pela Colômbia Britânica, pela Catalunha e, novamente, aterrissa em Londres. Professora, a senhora pode dar exemplos de manuscritos perdidos citados nesse livro? Eu tenho alguns exemplos que são bem interessantes. A primeira parada que ele faz é justamente na sua cidade natal, Florença, e o título é Florença 2010, o livro que li e não fotografei. Então ele fala da sua convivência com Romano Bilenchi, que é um autor importante dos anos 80, ele faleceu em 89, de Florença. Após o seu falecimento, a viúva encontra o manuscrito que fora escrito nos anos 50, e ele se emociona muito com essa leitura. Mas a viúva, muito reservada, diz que vai guardar o manuscrito e pensar sobre o que fazer com esse material. Ocorre que logo após o falecimento da viúva, em 2010, ele tem uma surpresa muito triste. Quando ele volta a procurar esse material, ele descobre que a viúva, algumas semanas antes de falecer, ela o havia queimado. Veja só. Uma outra história igualmente surpreendente diz respeito às memórias do Lord Byron. Conta-se que após o seu falecimento, ele deixou para os amigos e aos cuidados do editor londrino John Murray os manuscritos dessas memórias. Ocorre que numa reunião entre o editor e as pessoas próximas do Lord Byron, eles optaram pela eliminação do manuscrito. Há outras histórias interessantíssimas também, por exemplo, do Paris é uma Festa, do Hemingway, mas eu deixo para os nossos ouvintes degustarem essas histórias nesse precioso livro publicado pela editora Unesp, Histórias de Livros Perdidos. A professora Marisa Midori conversou com Roberto Castro. Bibliomania, por Marisa Midori.